Deu início à gravação. Irmãos, boa noite. Hoje é dia 9 de março de 2025. Nós estamos dando início ao nosso culto da família, da Igreja de Interlagos. Você pode nos encontrar na internet, no YouTube, no canal Igreja de Interlagos, no Instagram, Facebook ou no nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Bom, hoje eu queria fazer uma reflexão de início com os irmãos para dar como se fosse uma chave, terminar, né, o que a gente falou na terça-feira passada, que a gente não conseguiu terminar, e eu gostaria de dividir com os irmãos uma palavra que está em 2 Pedro, e eu vou colocar aqui já vou compartilhar com os irmãos. Só um minutinho aqui. Partilhar. Vamos ver se vai dar certo. Isso, 2 Pedro, de 1 a... 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 em diante. Bom, essa palavra é em continuação ao que a gente falou na terça-feira sobre o despertar, né? O que é considerado despertar para o mundo e o que é considerado despertar no Evangelho, né? Porque o despertar para o mundo, né, o estar woke, né, desperto, é mais dirigido, correlacionado a uma ideologia de esquerda, né? Preocupação com assuntos que muitas vezes vêm contribuir para um desarranjo social, né? Então, entra doutrinação em escolas, entra ideologia de gênero, entra liberação de drogas, liberação de aborto, essa preocupação, essa falsa preocupação social com os excluídos, que nada mais é de uma maneira de separar as pessoas, separar as classes sociais, né? Que esse é o princípio do marxismo, né? A separação das pessoas, porque o dividir uma sociedade dividida é mais fácil de ser conquistada, né? Dividir para conquistar. Mas o despertamento na Bíblia não tem nada a ver com esse wokeismo, esse despertamento que o mundo fala, né? E na terça-feira, se você não ouviu, vá lá no nosso canal, que se não estiver lá, logo vai estar postado. Mas o que eu quero enfatizar hoje é o despertamento espiritual, né? E o despertamento espiritual vem principalmente pela oração, principalmente pela oração. E a disposição da pessoa, né? A disposição da pessoa a mergulhar no Evangelho, abrir o coração para Cristo entrar e buscar o reino de Deus com toda a seriedade. Aí ela vai receber um despertar espiritual. Mas, principalmente, o despertamento espiritual da igreja vem através da oração. Então, inclusive, na terça-feira, a gente fez uma escala de oração, e hoje foi a irmã Sandra, amanhã vai ser o irmão Serginho, e terça-feira eu vou estar incumbida de estar orando durante, no mínimo, 15 minutos, pelo despertamento espiritual da nossa igreja, né, que é muito importante. É muito importante, irmãos, o nosso despertamento espiritual, porque a pessoa que está desperta espiritualmente, ela consegue ter muito mais atenção nas coisas de Deus,
muito mais resiliência nas lutas, no sofrimento, muito mais entendimento da vontade, o que Deus quer que eu faça, porque eu vou estar desperto. O desperto eu vou estar com os meus ouvidos atentos, eu não vou estar adormecido. Como aconteceu com Pedro, né? Pedro, quando ele andava com Jesus, até hoje a gente tem dúvidas o quanto ele era convertido ou não, né? Porque ele chegou a negar Jesus, né? Mas quando Jesus foi orar, né, no Getsêmani, Jesus falou para eles: fiquem acordados, né? Velem por mim. E quando Jesus foi ver, Pedro estava com o olho carregado de sono, né? Estava dormindo. E aí Jesus falou: você não conseguiu velar nenhuma hora comigo, né? Porque Pedro ainda não tinha recebido aquele despertamento, né? Então, eu acho que está saindo aí o compartilhamento, eu vou ler para vocês, segundo Pedro, a partir do verso 5, porque essas condições, irmãos, são todas condições que envolvem o despertamento espiritual, né? Como eu disse, quando a pessoa está desperta, ela tem mais diligência. Diligência quer dizer estar com mais atenção, né? Ela aumenta a fé, aumenta a temperança. Temperança é o equilíbrio espiritual. Tudo isso faz parte do despertamento. Então, segundo Pedro 1,5, fala assim: e vós também, pondo nisto mesmo, toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então, aqui ele vai falando, olha, se acrescenta uma coisa na outra. E a virtude, a ciência quer dizer o conhecimento. E a ciência, a temperança. Temperança é o equilíbrio. E a temperança, a paciência. Paciência todo mundo sabe o que é, né, irmãos? É ser resiliente, aguentar as coisas. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. Então, vocês veem que é uma pilha de coisas, né? A diligência, a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. Então, irmãos, essas são todas virtudes espirituais que fazem parte do despertamento espiritual. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quer dizer, está adormecido, né? Portanto, irmãos, procurar fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então, irmãos, aqui está falando de despertamento, porque se a pessoa está desperta, está atenta, está diligente, ela não vai tropeçar, porque ela está vendo o caminho que ela está traçando. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então, Pedro está falando, olha, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, enquanto eu estiver aqui, eu vou despertar vocês. E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então, até aqui o verso 13, irmãos, vocês veem que aqui está falando o quanto é importante despertar,
por isso que eu quis repassar esses versículos que falam justamente sobre o despertamento. E o despertamento espiritual que acaba envolvendo todas essas qualidades de diligência, temperança, paciência, fé, caridade. Então, irmãos, o despertamento espiritual é necessário. Então, eu acho que essa semana os irmãos também se sentiram renovados com a experiência de estar orando, de estar com o pensamento voltado a um pedido em especial. O pensamento voltado à oração, orando seriamente, que tem várias maneiras da gente orar, né, irmãos? Essa oração foi uma oração muito especial. Foi uma oração em que a pessoa está ligadíssima no que está pedindo e o que nós estamos pedindo nessa semana? O despertamento espiritual da igreja, né? Então, com essas palavras aqui, irmãos, eu vou passar para uma oração para darmos início. Vou parar aqui a partilha. Isso. Vou fazer uma oração para darmos início ao nosso culto e sempre pensar na necessidade de despertamento espiritual para as nossas vidas. Amém? Os irmãos que não estiveram no culto de terça-feira não entraram na nossa escalinha, mas a Marília e a Sueli, que estão aqui, que não estavam na escalinha, estão intimadas a estar em oração. Olha, segunda vai ser Serginho, terça vai ser eu. Quarta pode ser a Sueli e quinta pode ser a Marília. Orar 15 minutos nesse sentido. Despertamento espiritual da nossa igreja. Pode orar a hora que quiser, pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de madrugada, mas ainda temos, então, 4 dias de oração, sustentando esse pedido ao Senhor, o despertamento espiritual. Amém, irmãos? Então, vamos estar em oração. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor. Nós te somos gratos por nossas vidas, Senhor. Apesar deste mundo, Senhor, oferecer tanta violência, tanto desgosto, Senhor, para nós, mas o nosso foco tem que estar em Ti, Jesus. O nosso foco tem que estar em Ti, Jesus querido. Por isso, Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, a Tua bênção sobre a igreja, Senhor, porque nessa semana em especial em que estamos buscando despertamento espiritual, Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito Santo possa nos trazer, Senhor, esse despertamento, Pai, para que nós possamos vivenciar, Senhor, o evangelho genuíno, Pai. Abençoa, Senhor, esse culto, abençoa o pastor Valdo, que vai trazer a palavra, Senhor Deus. Nós te glorificamos nessa hora, nós te bendizemos nessa hora, nós te exaltamos nessa hora, Jesus querido. Abençoe nossas vidas, abençoe o pastor Valdo, que vai trazer a palavra, que nosso coração, que nossa mente esteja cativa a Ti, Pai, para ouvir unicamente, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pastor Valdo.